Oi, sejam bem-vindos a um vídeo que relata a experiência com o arquétipo da sereia. A minha experiência com o arquétipo da sereia. Você já ouviu falar de arquétipos? Ficou curiosa? Ficou curiosa? Ficou curioso sobre o que é o arquétipo? Então eu vou tentar explicar um pouquinho, porque o conceito de arquétipos, ele é simples, porém muito complexo também. Arquétipos são símbolos que carregam informações. E essas informações, ao entrarem no nosso campo, através da nossa visão e dos nossos sentidos, geram transformações no nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Então, os arquétipos, dependendo do arquétipo, ele pode moldar facilmente um comportamento nosso. Essa é uma breve explicação sobre o arquétipo. Então, assim, aqui no YouTube, eu assistia vários vídeos falando sobre o arquétipo da sereia. Porém, eu tinha um medo com relação aos arquétipos. Sabe aquela coisa, né? A gente não conhece, então a gente fica assim, meu Deus, será que isso é verdade? Tipo assim, uma foto, a imagem de alguma coisa pode influenciar a minha vida, pode transformar a minha vida? E eu venho dizer para vocês que sim, já fazem aí alguns anos, né, que eu venho lendo, estudando e ativando diariamente alguns arquétipos na minha vida e a transformação é surreal. A minha vida mudou totalmente e eu vou, ao longo de alguns vídeos, explicando isso para vocês. Mas vamos lá. O arquétipo da sereia entrou na minha vida há mais ou menos 2 anos atrás e de curiosidade eu fui ativá-lo, né? Alguns vídeos trazem o lado luz e o lado sombra dos arquétipos. Isso é o que mais vocês vão encontrar aqui no YouTube. Porém, diante dos estudos, o que eu entendo hoje é o seguinte: tanto o lado luz quanto o lado sombra, eles são projeções nossas, tá? Então, antes de julgar o arquétipo, antes de dizer, por exemplo, ativei o arquétipo da sereia e ele me fez mal, ou eu senti isso e aquilo, a gente tem que tomar um pouco cuidado, né? Estudar um pouquinho, porque às vezes isso que está acontecendo é para que você tenha um pouco mais de atenção com esse comportamento ou com esse sentimento que aflorou quando você estava usando o arquétipo. E bem isso, foi isso que aconteceu comigo e eu vou falar para vocês. Vou falar primeiro das questões positivas, né? Aquilo que eu percebi que aconteceu de bom quando eu ativei, apesar de ter sido somente 3 dias, tá? A minha comunicação, primeiro, a comunicação eu vou explicar para você, exemplificar. Por exemplo, a comunicação saiu do bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe quando às vezes você não tem assunto? Com o arquétipo da sereia, as pessoas querem falar com você. Elas contam as coisas para você. Segundo, nessa comunicação, você ouve mais. Os seus movimentos, segunda coisa, já entrando aqui na questão física, os seus movimentos ficam mais leves, mais tranquilos. Você sente mais o seu corpo. Isso eu percebi muito claro já no dia que eu ativei o arquétipo. A comunicação, o movimento de leveza, o sentimento de jovialidade. Fisicamente também as pessoas falam que o arquétipo da sereia ele emagrece. E o que eu pude perceber foi que durante esses 3 dias eu senti uma vontade muito grande de me cuidar. Alimentação, treino. E uma coisa física que eu percebi foi o aumento da vontade de beber água, muita sede, muita sede. Eu senti a boca ficar ressecada, sabe? Muito estranho, muito louco. Fisicamente também eu percebi um desejo muito grande de estar perto da água. Isso era incrível, porque assim, eu me peguei pensando várias vezes de ir numa piscina. Aqui na minha cidade tem os clubes, né? Eu não tenho em casa uma piscina, mas tem um clube que tem piscina. E assim, esse pensamento vinha toda hora. Por que eu não estou numa piscina? O arquétipo da sereia que eu senti, ele traz essa leveza na vida. Ele te puxa
né, como no caso ali da piscina, um momento de lazer, de descontração. Então, a todo momento esse pensamento vinha, mas por que eu não posso deixar isso aqui e ir na piscina? Ele torna as coisas, tipo, na sua cabeça um pouco mais tranquilas para fazer. Uai, mas por que não ir, né? Tipo isso. Outra coisa que eu percebi foi, eu vou falar que foi o que me fez, né, assim, desativar o arquétipo da sereia. Mesmo com tudo isso, a comunicação ficou excelente. As pessoas não queriam só dar bom dia para mim, sabe? Elas conversavam comigo isso na academia, desde a pessoa que estava ali organizando, o professor que vinha me cumprimentar, sabe? Existe um magnetismo, ela abre um campo de magnetismo assim incrível. Eu falei da comunicação, falei da leveza nos movimentos, né? Falei dessa questão da sede. Fisicamente eu senti muita sede, a vontade de estar ali num lugar mais fresco, onde tivesse água, que no caso para nós seria a piscina, né? Mas assim, o magnetismo, todas as pessoas me olhavam. Isso é surreal. É até assustador. E foi uma das coisas que eu comecei a pensar, cara, tem alguma coisa errada. Esse negócio não tá certo. Foi essa questão das pessoas me olhando. De olhar mesmo, de ficar assim, sabe? Nesses 3 dias aconteceu uma coisa também aqui com relação aos meus vizinhos. Isso me deixou um pouco preocupada mesmo, né? Porque um vizinho teve uma atitude mais assim, né? Atitude. Porque assim, ele não chegou em mim, esse vizinho, porém, ele escreveu um bilhetinho e deixou na porta do meu carro. Eu achei isso muito hilário. Só que ao mesmo tempo que hilário, foi hilário a situação, eu li, achei interessante, né? E ele foi bem respeitoso no que ele escreveu, né? Tudo e tal, e deixou o contato dele. Mas assim, é uma coisa que não tinha acontecido comigo ainda. Então, o arquétipo da sereia, ele nos faz se conectar com o feminino. Como a gente começa a conversar de uma maneira mais tranquila, a escutar as pessoas, a caminhar mais leve, isso faz com que os homens, principalmente os homens, cheguem e te vejam de uma maneira mais atraente. Isso é incrível, muito bom. Só que o que acontece? Isso gerou um pouquinho de medo em mim, né? Eu fiquei um pouquinho assim, eu falei, ai, não sei, né? E tanto é que eu nem respondi a pessoa, né? Ele deixou o bilhetinho e ficou por isso mesmo. Eu recebi, agradeci assim comigo, mas não retornei o contato. Mas teve uma coisa que realmente abalou ali o meu estado e eu precisei desativar o arquétipo da sereia, que foi uma sensação, não sei se eu vou conseguir explicar direito para vocês, mas uma sensação mental. Uma desconexão mental. Eu senti muito isso, uma desconexão mental. Eu estava ali durante esses 3 dias fazendo todas as coisas da minha rotina, porém a minha mente não estava ali. Uma confusão, eu vou classificar como uma confusão mental. Foi isso que eu senti. E aí começou a pesar, eu achei aquilo muito estranho, né? Eu falei, nossa, mas eu tô fazendo as coisas, mas eu não tô me encaixando. E uma das características do lado sombra, se você for procurar na internet, é a desconexão. As pessoas falam que, por quê? Porque a sereia, ela é metade peixe, né? E metade mulher. Então, ela tá nesses dois mundos, de certa maneira. A imagem dela tá nesses dois mundos. E existe também a questão da escolha da imagem. A gente tem que saber bem escolher a imagem, porque não é somente o arquétipo. Por exemplo, eu escolhi a sereia e eu até coloquei aqui na capa do nosso vídeo, desse vídeo, a sereia que eu escolhi. É a primeira foto que eu escolhi. Então eu acredito que a foto influenciou muito. Hoje, estudando melhor, entendendo melhor, eu sei que tudo que estiver na foto com o símbolo da sereia, por exemplo, vai entrar em ressonância comigo, vai afetar o meu campo. Então, se essa sereia está
imersa, né, dentro da água do mar, por exemplo, isso vai afetar muito mais forte as minhas emoções. Hoje eu consigo entender isso e escolher melhor as imagens que eu coloco como fundo de tela do meu celular para poder ativar, tá? Então a imagem também propicia muito isso. Mas isso assim aconteceu de uma maneira tão forte e como eu não tinha entendimento naquela época dos arquétipos, de deixar o arquétipo fazer limpezas, de entender, de conversar com o arquétipo. Então aquilo para mim assim foi um pouco assustador e eu desativei o arquétipo, tá? Mas eu venho ativando ele e continuei ativando depois eu voltei para ativar para ter novas experiências e foi o que aconteceu. A primeira também foi muito boa, assim, no geral, a minha primeira experiência foi muito boa com o arquétipo da sereia. Só essa desconexão que é uma coisa mental, eu não soube lidar muito bem com isso, tá bom? Então deixa aqui a minha experiência com o arquétipo da sereia. Se você também vem pesquisando sobre, se você já ativou ou quer ativar, deixa aqui nos comentários, conta também pra gente um pouquinho sobre o arquétipo da sereia, sobre a sua experiência. Se inscreve no canal, tá bom? Até!